É demais, né, Paulo? Eu acho que, como você falou, o macro acho que tem sido bastante destaque aí, tem ido muito bem, mas o que mais impressiona sempre na Arx é o fato de ser tudo D mais um quase, né? Tirando vídeos, algumas outras coisas assim, mas vocês têm todos os produtos D mais um. Tem algum segredo para isso aí, Paulão? Esse é uma. Assim, o que a gente olha? Na realidade, o que a gente procura fazer, Denis, é ter uma combinação de produtos, né? E não necessariamente ficar tudo no D1. O D1 é muito bom para o cliente, né? Tem aquela opção de você de sacar quando você quer. Por outro lado, você tem que também olhar da questão da estabilidade de longo prazo dos fundos. Então, provavelmente, o que a gente vai fazer e outras casas vão fazer, e fazem, né? É você ter um limite para o fundo, né? E na medida que esse limite ele é atingido, você fecha o fundo e abre um outro fundo que vai aplicar no mesmo master, então mesmo no final do dia ele vai ser a mesma estratégia, mas com prazo de resgate um pouco maior, tá? E é basicamente o que também a gente está prevendo que aconteça no macro, tá? Porque isso, na realidade, o objetivo disso único é proteger também o cliente. Porque o grande ponto dá para você fazer, sim, a um determinado tamanho. Na hora que você ultrapassa esse tamanho, a gente não quer correr esse risco desnecessário, né? Então, eu acho que esse que acaba sendo o ponto no final do dia, a gente quer manter a capacidade da gente gerar retorno consistente no longo prazo, né? Não, demais, demais. E isso aí, igual você falou, acho que acaba protegendo o cliente e dando uma liberdade gigantesca, né? Em paralelo, eu sei que para vocês, como gestores, é a parte ruim, né? Porque tem que ficar nessa loucura toda e tudo mais, mas, por outro lado, o cliente fica muito mais confortável em investir em um fundo D mais um, principalmente de ações, né? Então, parabéns aí por toda a estratégia, que é muito legal, e dá essa liberdade de escolha, né, para o cliente. E, Denis, uma coisa que é curiosa, e a gente viu isso acontecer, se você, falando especificamente do macro, a quantidade de resgate que ele tem é muito pequena. Então, na realidade, o D1 ele não funciona como um fundo de giro, né? Isso é outro ponto. Se você olhar já o Denali a gente brinca que é o fundo tiroteio, né? Entra dinheiro à beça, sai dinheiro à beça todo dia. Então, é um fundo literalmente de giro. Mas o fundo multimercado não é. E o próprio o income, né, que é D3, né, que eu acabei não mencionando, ele também não tem muito giro, né? Então, isso também é outra coisa que ajuda você a manter esses fundos com essa liquidez menor. Porque se fosse um fundo que tivesse, de fato, muito resgate, muito giro, poderia ter algum problema. Isso é muito legal, como eu falei para vocês, isso mostra de fato a qualidade da casa e satisfação do cliente, né? Mas podendo também, obviamente, tirar em pouco tempo, mas se não tem esse giro, eu já sabia aí, através de uns bate-papos que eu tenho, que de fato não tem. Agora o RX, que o Denari aí, que é o Arte Denari que o PR toca, aí é uma loucura só, né? Falta. Bastante. Falta Todo ficar dia, louco. assim, tem um fluxo natural de resgate e aplicações diariamente, né? Então, Isso aí deve ser uma loucura para você, né? Para fazer toda essa gestão, né? E até já vamos emendar já que entrou nesse campo aí do crédito privado. Como funciona essa coisa de resgate para você, Pierre? Te atrapalha muito nas estratégias ou isso acaba não afetando muito? É que no final do dia a gente tem vários produtos, quando a gente fala em crédito privado high grade aqui, que o nosso foco é no high grade, a gente não tem produtos ali de muito risco de crédito, né? Então a gente faz ali, digamos, o arroz com feijão bem feito, né? Então você adequa, na realidade, a carteira ao prazo de resgate dos fundos, né? Então, obviamente, um fundo que nem o Denali, que tem um resgate em D+1, você vai ter uma parcela elevada de caixa no fundo, você vai ter uma parcela elevada de produtos com altíssima liquidez, como letras financeiras de bancos de primeira linha, você vai ter concentrações por emissor bem menor também, então você vai adequando o seu produto àquele passivo, né? E é importante também entender o passivo. Outro ponto é que o Denali ele tem um passivo muito pulverizado, né? Então, mesmo quando a gente passou na crise ali, que teve muito resgate, são poucos os resgates que vem uma boleta gigantesca, né? O passivo ele é muito diversificado, então isso aí também ajuda a ter o produto ter um pouco mais de resiliência nesses momentos, né? Então, eu acho que vai um trabalho desde como eu faço a alocação do ativo para estar condizente com o meu passivo, como também um trabalho do Paulo de como ele vai distribuir esse produto, né? Um erro que a gente vê muitas vezes são fundos sendo marketeados de forma errada, né?
Então, você vender um fundo D1 como se fosse um fundo que vai te dar um super retorno. Não vai, entendeu? Se alguém te falar isso, alguma coisa está errada ali, pelo menos em crédito, entendeu? Não vai te dar, ele vai te dar alguma coisa próxima no longo prazo, né? Vai ter momentos que nem a crise deu abaixo do CDI, 2021 está sendo um ano mais forte, vai dar consideravelmente acima do CDI, mas no longo prazo, ele não vai fugir muito do que é o CDI, entendeu? Se ele fugir, tem alguma coisa errada, entendeu? Ou o gestor está correndo muito risco de crédito, ou ele está com uma liquidez muito baixa, enfim, e as coisas no longo prazo vão, você vê quem está nadando pelado quando a maré baixa, né? Justamente, até a gente comentou antes de começar a live, eu fiz uma entrevista com o Pierre lá na Expert 2019, vou deixar aqui em cima o card no meu canal pessoal, e a gente bateu um papo, e na época a Arx Denard acabava de lançar, tava aquela loucura só, e depois, mais ou menos no final de 19, né, começou já a curva de juros judiar bastante aí dos créditos privados, né? E eu queria que você contasse um pouco, Pierre, como foi toda essa trajetória aí, esse movimento da crise no crédito privado, entre aspas, né? E depois também como você conseguiu retomar aí e hoje está apresentando um ótimo desempenho no fundo, principalmente quem investiu depois da crise, né? Que já está com um retorno absurdo. E tem muito timing também, né, de mercado na hora que entrou. Conta um pouquinho para a gente como foi enfrentar esse turbilhão de coisas que aconteceram aí na crise, e também depois como você fez aí para fazer esse ponto de flexão e fazer essa performance do fundo ser brilhante como está sendo agora. Lógico. Bom, a nossa crise do crédito ela veio antes do coronavírus, na realidade, né? A gente teve, vamos dizer, hoje em dia a gente chama de mini crise, né? Mas na época para a gente era uma crise, né? Então você teve ali outubro, novembro de 2019, a gente já começou a ver um fluxo de resgate dos fundos de crédito high grade, né? E ali, na minha opinião, pelo menos, o que mais pegou foi a queda de juros, né? Muito acima do que o mercado previa no começo de 2019 até final de 2018, né? E como os fundos tinham uma parcela muito grande em papel percentual do CDI, acabou que isso de fato machucou a precificação desses títulos, né? Porque quando você tem um título que rendia na época, sei lá, 110 CDI, com CDI a 9% é uma coisa, na hora que o CDI vai para 5%, ter o spread de crédito caiu pela metade. Então, você tem que ter um reajuste. Na hora que esses papéis começaram a reajustar, começou a machucar um pouco a carteira de crédito, né? E, ao mesmo tempo, você tinha um mercado que estava, assim, beirando um bull market muito forte, né? Então, você tinha todo mundo querendo investir em equity, multimercado, então tinha aquele call, agora o juros está baixo, tem que ir para o risco. E, obviamente, para a gente virou uma mini tempestade perfeita, né? Na época a gente achava que era tempestade perfeita, depois veio o coronavírus, a gente viu que não era tão grave quanto a gente achava, né? Mas então a gente começou a ter um pouco de resgate na indústria como todo, né? Na Arx a gente não sofreu tanto naquela época, a gente perdeu mais ou menos 6% do PL dos fundos de crédito só, né? Mas, de fato, teve ali um reajuste de spreads, que, na minha opinião, foi saudável na época, tá? Mas, de fato, já deu um sustinho. E depois, obviamente, começo de 2020, veio a pandemia do coronavírus, e ali, de fato, foi um estresse que atingiu todo mundo, né? Ali foi um verdadeiro flight to quality e o mercado entrou em pânico. E aí todo mundo apanhou, crédito, multimercado, equity. Mas eu diria que nos fundos de crédito, a gente acabou sofrendo mais resgate do que a gente viu nos fundos de equity multimercado. Tá? E aí, obviamente, entrou uma dinâmica bastante ruim no nosso mercado, onde os gestores eram obrigados a vender papéis do seu portfólio no momento onde o mercado estava muito ilíquido a preços que não eram razoáveis, né? E vai virando uma bola de neve, porque quanto mais você vende, mais os spreads abrem, né? Mais você, os gestores, eu digo, vendem, mais os mercados, os spreads abrem, mais os fundos se machucam e mais o cliente quer resgatar dos fundos sem olhar e ter uma visão mais de longo prazo, né? E aí, obviamente, quanto menor a liquidez do fundo, mais ele vai sofrer, né? Porque o cara que pode sacar em D1, ele saca mais rápido. Aquele que tem um prazo de D30, D60, às vezes ele pensa um pouco mais antes de sacar, né? Então, a gente, obviamente, passou por um período ali bastante turbulento nos últimos 1 ano e meio, praticamente, né?